Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Também quero te convidar para fazer parte do nosso grupo no Telegram. Lá nós trocamos muitas informações, as professoras compartilham chamadinhas, atividades, sugestões de hinos, de brincadeiras. Você também é bem-vindo para fazer parte do nosso grupo. Vamos então para a nossa aula número 6. A amiga que evitou uma briga. Trouxe dois hinos que eu acho que combinam com a nossa história de hoje. Se você tiver outras sugestões de hino, por favor, deixa aqui nos comentários ou no nosso grupo do Telegram. Compartilha o link lá para que nós também possamos conhecer os hinos que... Olha o que diz o nosso memorizando. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Mateus 5:9. E aqui eu trago as sugestões para vocês ali, que vocês podem fazer como nós fizemos a semana passada, que eram os peixinhos. Você pode fazer agora colocando ali a paz, né? A pombinha que representa a paz, certo? A sugestão da história, você pode caracterizar as crianças de acordo com os personagens da história. Coloca a menininha para um vestidinho, um véuzinho na cabeça para representar ali a Abigail, coloca uma coroa para representar Davi, e você vai caracterizando as crianças de acordo com a história e vai envolvendo as crianças naquele momento que você está contando. Amém? E o que ressaltar aqui para as crianças? Quem era Abigail? A Bíblia fala que Abigail era sensata e formosa. Veja que a palavra sensata ela vem antes da formosa. Por quê? Porque ela podia ser linda, maravilhosa. Mas se dentro dela ela fosse uma tola, uma louca, essa história não estaria acontecendo, não teria o desfecho que teve. E a gente pode explicar para nossas crianças que Abigail era como se a Bíblia está dizendo que ela era bonita tanto por dentro como por fora. Que ela era uma mulher sábia, que ela era uma mulher que sabia como se portar, como falar, certo? A gente vai ver essas características ali durante a história de hoje. E também a gente vai ressaltar que as pessoas confiavam nela. Ou seja, quando eles viram, né, os empregados viram a atitude de Nabal, a recusa de Nabal em atender o pedido de Davi, eles foram lá, viram que ia dar problema e ameaçar a vida deles, né? Eles correram, eles viram que isso ia prejudicar eles, a vida deles, eles correram até Abigail e relataram a história para ela. Naquele momento que eles contam tudo o que aconteceu, ela se posicionou. Olha que bonito quando alguém vem procurar você para pedir um conselho, para pedir uma oração, para pedir alguma ajuda. Isso quer dizer que as pessoas confiam em você, confiam no que elas veem em você, não no teu conhecimento, porque a gente sabe que a sabedoria ela vem de Deus e nós precisamos buscar a sabedoria. A unção vem de Deus, nós precisamos buscar a unção. Os dons vêm de Deus, nada é nós mesmos. Só que as pessoas vêm atrás do que tem dentro de você. E o que tem dentro de nós tem que ser tudo que vem de Deus. E é isso que fazia com que as pessoas confiassem nela. Eles viam que tinha algo diferente na Abigail. Ela não era só bonita. Ela tinha algo dentro dela que fazia com que as pessoas confiassem no direcionamento dela, na fala dela, na postura, nas ações, nas atitudes. Ela era digna de confiança. Quanto mais de Deus nós temos dentro de nós, mais as pessoas podem confiar em nós. E aí, a gente vê ali que no momento que eles falam tudo aquilo, ela se posicionou quando precisou. Mesmo que o marido dela estivesse errado, ela não agiu com desonra. A Bíblia não registra ela falando mal do marido dela com os empregados dele. Mas eu não acredito que aquele louco fez isso. Mas tá vendo? Ele quer que matar nós. Tá querendo matar nós mesmo. É isso que esse homem pensa. Só pensa nele, aquele egoísta, não sei o quê. Ela podia ter falado inúmeras coisas para os funcionários. Ia resolver alguma coisa? Resolve quando a gente fica reclamando da nossa professora, para nossa mãe, para os nossos colegas, falando mal das professoras? Resolve quando nós falamos mal do nosso pastor, do nosso marido, da nossa mãe, para as pessoas? Não resolve. O que resolveu ali foi a atitude que ela tomou. Ela não desonrou os seus superiores, no caso, o seu marido. Ela foi e ela agiu. Ela tomou provisão do que ela precisava e foi ao encontro de Davi.
Quando algo não está da forma que nós queremos, nós também precisamos nos posicionar, não em afronta, não em desonra, mas do que nós temos dentro de nós. Ela não tinha como, imagine a quantidade de produto que ela precisava ali era grande, porque era para 400 homens. Ou mais até, porque acho que 400 desceu com ele, ficou mais 200 lá cuidando do acampamento. Então, era muita comida que ela precisava. Imagine alguém chegar agora, 400 pessoas na tua casa, para você dar de comer daquele povo. Se hoje não é fácil, imagine naquele tempo. Se chega todo esse povo lá na minha casa, o que eu ia ter que fazer? Nossa, primeira coisa, eu vou pedir uma pizza. Uma só, não ia, eu ia ter que pedir pizza em várias pizzarias. E aquele povo, se tivesse vindo de guerra, a pizza não ia sustentar. Eles iam querer carne, eles iam querer, e eu ia ter que ter recursos financeiros para bancar tudo aquilo. Então não foi uma coisa assim ao louco que ela saiu fazendo. Uma coisa impensada que ela saiu fazendo. Ela sabia o que ela tinha em casa, ela sabia o que ela tinha dentro. Ela tomou o que ela já tinha preparado. Ela já sabia do que ela iria precisar. E aí ela foi, e é claro que Davi, ele foi pedir para quem tinha o que dar. E ela não ia tomar tudo que ela tinha na casa dela, deixar os seus passando fome e dar tudo para o outro. Vocês entendem a sabedoria que ela tinha? Então ela tinha tanto para suprir ela e os seus, como também podia tirar uma parte daquilo para suprir os do Davi e os seus, os que estavam com Davi. Então, essa foi a sabedoria. Então, ela se posiciona, ela vai e pega o que ela precisa e vai viajar. Então, ela não se demorou se lamentando, querendo resolver, indo lá discutir com o marido, bater boca com ele, não sei o quê, querendo provar para ele, querendo que ele fizesse isso, que ele mudasse, que ele tomasse atitude, que... Não dava tempo, porque se ela fosse desperdiçar o tempo dela com aquilo, a Bíblia fala que eles se encontraram no caminho, Davi já estava indo lá para a casa dela. Então ela precisou tomar atitude, ela pegou tudo que ela podia, né, para não desamparar nem cá nem lá. Não tirou e foi ao encontro de Davi. A Bíblia não fala que ela limpou a despensa dela, que ela deixou desprovida a família dela, não. Ela pegou o que precisava e foi até o encontro de Davi. E olha que lindo, ela agiu com humildade e teve sabedoria em sua fala. Quando ela está indo com tudo que ela precisa para encontrar com Davi, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela se dobra perante Davi, ela se prostra diante de Davi, reconhecendo: eu sei quem você é, que você é a autoridade instituída por Deus. Eu reconheço isso em você. Ela não chega, pelo amor de Deus, moço, pare já com isso. Pare agora. Eu tô dizendo, eu trouxe aqui tudo que você quer. Coma, dê pros seus e vai embora. Não. Ela chega com sabedoria, ela se prostra. Ela não chega já dizendo para Davi: ô Davi, que é isso? Você tá louco? Ou você, um homem, sabe, vai lá matar um homem que é louco? Olha o jeito que você está tratando ele. Não, porque qualquer coisa que ela fosse falar, se ela não soubesse se portar, ela podia dar o melhor conselho para o Davi. Só que a forma com que ela fosse falar podia fazer com que o Davi se abrisse para ouvir ela ou se fechasse para ouvir ela. Podia acolher o que ela está dizendo ou repudiar o que ela está dizendo. Então, olha a sabedoria dela nas atitudes dela e na forma que ela tem para falar. Ela primeiro reconhece quem é Davi, ele já acha louvável aquela mulher se prostrar diante dele, aquilo chama a atenção dele. Aí ela fala: olha, o senhor realmente tem razão, né? Não é bem essas palavras que a Bíblia traz, mas eu estou aqui, né, usando as minhas palavras aqui. O senhor tem razão, o meu esposo agiu mal, ele, né, que recaia sobre mim essa atitude que ele teve. A culpa foi minha, eu devia ter visto o teu povo, porque como o próprio nome diz, né, ele é louco, ele é tolo. E o senhor tem razão de pensar isso dele. Mas veja, se o senhor fosse agir com a sua própria justiça, com as suas próprias mãos, o que as pessoas iam falar de você, Davi? Porque o meu marido, as pessoas sabem, tudo mas dizer, mas coitado, aquele homem era assim mesmo. E olha o que o Davi fez, o Davi que sabe das coisas, fez uma coisa dessa. Certo? E então ela foi aconselhando a Davi: não faça sobre isso, alimente, né? Deixe que o Senhor trate com ele, enfim.
mostrou a sabedoria. Davi, naquele momento, ele ouve, ele desarma toda Davi, toda aquela ira, aquela raiva que Davi dá. Ela com as palavras mansas, humildes, ela com a postura dela, vai desarmando o Davi, e Davi vai se acalmando, vai também voltando à realidade. E aí chega ao ponto que ele fala assim para ela. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ele reconhece que o que está dentro dela, o que age por ela, ela não age sozinha. Ela não fez por impulso, era Deus guiando ela e trouxe ela até ali diante dele. Bendita seja a tua sabedoria e sejas tu abençoada por teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então ele reconhece a sabedoria que ela tem na fala, nas atitudes dela, e essa sabedoria, essa forma de agir mudou o que Davi ia fazer. Ele bênção, olha o livramento que Deus deu. O que era já a sentença de morte, Deus transformou em vida. Tudo mudou, pessoas sobreviveram, gerações viveram, porque uma mulher soube se posicionar em humildade e não em desonra. Porque ela também tinha uma missão junto com o esposo, era manter a vida das pessoas, né? Dos servos dela, de todo mundo daquela casa, porque o Davi falou que não ia matar Nabal, ia matar todos os homens. Então, a missão do Nabal era promover vida para aqueles, manter a vida daquele povo dele, os servos dele, daquele povo que morava naquela região. E a submissão da mulher dele era essa também. Ela também tinha essa missão junto com o marido. Na hora que o marido coloca em risco essa missão deles, ela, como submissa, como a segunda ali na hierarquia para tomar uma decisão, ela toma a decisão e faz. Só que a atitude dela é de humildade, né? Não em desonra. Então, ela toma aquela atitude e volta a falar para o marido dela. Certo? Então, ela não desonrou ele nem perante os funcionários, nem perante ele mesmo, ou qualquer outra pessoa, nem perante Davi. Mulher com sabedoria, ela traz a vida. Só que ela teve que saber como se portar. Então, que nós possamos pedir a sabedoria de Deus para discernir qual e como é a forma de falar, de agir com sabedoria, para que nós possamos promover vida. Senão, a gente vai viver numa guerra dentro de nossa casa. E aqui eu trago uma sugestão para vocês que eu estava procurando para mostrar, e eu encontrei esse Feliz 7 Kids no YouTube, que ele tem uma infinidade de desenhos, de filmes, de séries, tudo voltado para um público cristão. Claro que eu não assisti toda a programação deles, nem todo, eu na verdade assisti acho que uns 2, 3 episódios ali, não lembro quantos ontem com a minha filha, do primeiro desenho ali dos Defensores da Bíblia, então eu não sei como que é todo o restante, mas muita cautela, né, com vigilância, assista com a família, vê se realmente é lícito assistir e compartilha se você achar que deve. Nessa apanhada geral, eu vi ali que tem muita coisa boa, sim, e eu acho que a gente pode compartilhar, principalmente os desenhos. A gente tem uma dificuldade de achar desenho para as nossas crianças assistirem, e esse desenho, que pelo menos o que eu assisti ontem, fala muitos versículos da Bíblia, mostra as crianças usando a fé, eu acho muito bacana, certo? E aí os outros conteúdos eu não vi ainda, à medida que eu for vendo, eu posso ir compartilhando com vocês, amém? E para finalizar a nossa brincadeira, como a gente vê, vamos brincar de casinha com eles. A brincadeira é muito importante na idade das nossas crianças, às vezes eles não têm oportunidade de brincar em casa, tem um monte de brinquedo. Só que como tem televisão, celular, né, eles preferem fazer isso porque eles nem sabem brincar. Então, que nós possamos promover quando possível, né, promover esses momentos que as crianças possam brincar na nossa sala. Então, a gente vê ali que a Abigail, ela faz vários alimentos ali para fornecer para Davi, para os seus servos. Então, a gente pode levar uma massinha para eles, leva também aquele joguinho de casinha, de panelinha, de garfinho, de pratinho, de copinho, e vai lá, deixa as crianças brincarem, modela com eles um pão, modela o croissant, vai, sabe, brincando, vamos fazer um tomate, vamos fazer umas frutas, enfim, vai usando a tua criatividade ali para brincar junto com as crianças também.
Se você gostou das sugestões de hoje, já deixa seu like para você não esquecer, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar do nosso conteúdo e deixa seu comentário se você gostou da aula ou tem outras sugestões. Eu sei que a aula de hoje ela foi mais assim para o nível adulto nosso, mas é igual eu sempre falo para vocês, eu trago essa visão adulta porque você conhece as suas crianças e você sabe qual o exemplo que você pode ir lá e abordar com eles. A criança não vai ter esse pensamento, nossa, de uma mulher que vai interagir, não. Mas a criança pode ter uma dificuldade com o seu professor, com algum coleguinha, às vezes com a postura do pai, com a postura da mãe. Ele não pode se sentir maior do que aquele pai, que aquela mãe, mas ele tem que ser humilde e dizer, pai, o senhor pode ter razão, realmente eu fiz isso errado. Mas sabe, pai, mas se o senhor deixasse eu fazer dessa forma, entende? Ensine as crianças a como eles agirem de forma pacífica para resolver as situações que ele tem no dia a dia, certo? Ficou longa, né? Ainda mais porque os nossos pequenos são, os nossos aluninhos são pequenininhos ainda, claro que você não vai poder abordar tudo isso, mas é que essa palavra mexeu muito com o meu coração e pode também auxiliar você em algum momento. Amém? Deus abençoe, professora, e até a semana que vem. Tchau, tchau!